A partir do versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque. O 2: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E Deus veio de Tamã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Só até aí, irmãos, aleluia. Como eu já falei, essa palavra foi a palavra que o Senhor, Ele ministrou em meu coração. E Ele arde neste começo de tarde para falar algumas coisas sobre este livro. Para começar, irmãos, o livro de Abacuque, ele começa com lamentações. O profeta de Abacuque, ele vai começar orando, dizendo uma frase até bem conhecida: até quando, Senhor? Aleluia. O profeta vai começar o seu livro, irmão, nesse estilo de lamentação, de pergunta. Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele falou comigo ao ler o começo deste livro e disse: filha, não importa como as coisas começam, importa como vai terminar. O livro de Abacuque, se você ler apenas o capítulo 1 e não o ler mais, e talvez iniciar pelo 2, você talvez não leia coisas que acendam a chama do seu coração. Mas era exatamente isso que Deus falava comigo: preste atenção, não é importante o começo, é importante o final. Eu sei que está no início de campanha e talvez você esteja se questionando ao Senhor: Senhor, eu já vim ontem, Senhor, eu já orei ontem, Senhor, eu já orei hoje e ainda não vejo nenhum sinal da tua parte. Mas o Senhor manda dizer, igreja, que o final é o melhor das coisas. E no final dessa campanha, aleluia, vai ter agradecimento, vai ter testemunho, porque Deus é quem se responsabiliza pelo final, quando você dá os primeiros passos no começo. Então Abacuque, ele vai começar o seu livro assim, dizendo: até quando, Senhor? E quem nunca se fez essa pergunta? Até quando, Senhor, eu vou permanecer nessa crise? Até quando, Senhor, o meu casamento vai de mal a pior? Até quando, Senhor, eu vou ver os meus filhos neste estilo de vida? Até quando, Senhor, eu vou ficar desempregado? Até quando, Senhor, a minha casa vai ser, Senhor, este ambiente, Senhor, de desastre? Quem nunca se fez essa pergunta? Até quando? Aleluia. Mas nós estamos pregando sobre um Deus que fala e sobre um Deus que responde oração. Enquanto você questiona Deus, você está em oração, porque oração não é você ter uma boa oratória, nem palavras tão bonitas. Oração é você questionar e conversar com Deus. Então, enquanto Abacuque falava e questionava, o Senhor, aleluia, já tratava de responder o seu profeta. E quem crê que Deus é Deus que está respondendo, aleluia, a oração nesta tarde, aleluia. Enquanto Abacuque orava, enquanto ele orava, ele dizia ao Senhor: Senhor, eu vou me pôr na torre de vigias. Aí você já pende para o capítulo 2, porque eu estou apenas aqui fazendo uma rápida introdução. E quando Abacuque chega no capítulo 2, ele vai se colocar numa torre de vigia. E torre de vigia, no sentido literal da coisa, é uma torre alta, onde as pessoas se colocavam lá em cima para enxergar quando o inimigo viria atacar. Então eles tinham que ficar ali em posição de vigia. Aí vamos para o espiritual, porque torre de vigia, no sentido espiritual, irmão, é uma separação. Uma separação que você tem que ter, e uma vigilância. E todo crente, não só liderança, não só pastores, não. Todo crente tem que ter a sua torre de vigia. Um momento de vigilância, um momento de oração, um momento de partilha
particular com Deus. Eu não sei se você entende esse linguajar, mas eu vou falar no meu, amém? Todo crente tem que ter um escritório particular, onde você tem que entrar e falar com Jesus. E onde é esse escritório particular, irmã? Pode ser no seu quarto, naquele cantinho, onde não cabe mais ninguém, só você e o Espírito Santo, porque Ele vai ministrar a palavra no teu coração, lá naquele cantinho. Ele vai falar contigo, Ele vai responder resposta, Ele vai mandar respostas, aleluia, te dar estratégias, oh glória. Naquele cantinho Ele vai fazer da tua mente um escritório particular. E quando a tua mente, pastor, se transforma num escritório particular, automaticamente o teu coração, ele se transforma no altar, e a tua boca se transforma no arauto, para vir aqui e proclamar a palavra do Senhor. Oh, como é bom se colocar na torre de vigia. É bom orar, é bom, é necessário, é indispensável, mas não adianta só orar, tem que vigiar. Porque o inimigo, ele não precisa de um portão, ele só precisa de uma brecha. Então quando nós vigiamos e fechamos todas as brechas, ele não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Portanto, nesta tarde se coloca na torre de vigia, crente. Porque Abacuque era um homem que em meio à crise, em meio a um cenário de desastre, ele era um homem que falava com Deus. Aleluia. E vamos copiar esse exemplo na igreja, em meio às crises, em meio à violência que esse mundo está, em meio às dificuldades, nos colocamos na presença do Senhor e vamos falar com Ele. É porque tem uma turma, irmã, que no dia ruim vai para o fundo da rede. Tem uma turma que no dia ruim vai para o WhatsApp contar desgraça. Tem uma turma, irmã, que vai para o Instagram dizer como está se sentindo. Vai para o Facebook mostrar a sua vida. Mas nesta tarde eu convido você, e que se você estiver nesse dia ruim, ou quando chegar, aleluia, porque a Bíblia diz que o dia mau vem. Se coloque na presença de papai. Venha para esta casa, não tem lugar melhor de você chegar aqui e rasgar o seu coração. Se coloque na torre de vigia, porque crente que está na torre de vigia tem resposta do alto. Chega, irmão, de procurar profetas do TikTok. O profeta está na casa. Chega, irmão, de procurar quem faz oração por Pix. Chega, irmão, tem oração na casa. Chega de procurar o profeta que tem que subir no monte, e tem que ir para lá, e tem para ali, e tem que ser assim, tem que ser assado, e tem que levar o álbum de fotografia. Chega, irmão, tem presença na casa. Na casa tem presença, na casa tem presença, irmã. Na casa tem presença. É a primeira vez que eu vim aqui, mas quantas vezes eu liguei um rádio, quantas vezes eu liguei uma programação de TV e senti a presença de Deus mesmo sem estar aqui. Porque onde tem presença de Deus, ela flui. Além das zonas de TV, ela vai. Ela vai através do som da rádio, ela vai. Portanto, eu quero dizer que o seu glória neste lugar está chegando na casa de alguém, aleluia. Porque o seu glória, o seu aleluia, ele é capaz de chamar e de convidar a presença de Deus para esta casa. E enquanto você se movimenta aqui, Deus se movimenta nos lares. Eu sou prova viva disso. E não gosto de falar muita coisa de mim, porque vim para falar de Jesus, mas só aqui um negocinho. Uma vez eu estava num dia ruim, pastor, e eu me levantei da cadeira que eu estava sentada na mesa e disse: Deus, eu vou me levantar, mas vai ser para desistir de tudo. E eu não quero mais negócio de ministério, de pregar, eu não quero mais, Senhor. Já tem muita gente boa por aí. O Senhor não precisa de mim. E quando eu liguei, irmãos, a rádio, não me pergunte quem falou, não me pergunte quem estava no ar, porque o mais importante não é isso. Aleluia, eu escutei uma voz, pastor, dizendo assim: Deus não precisa da tua força, Ele só precisa da tua coragem. Irmão, você sabe o que é uma pessoa se jogar no chão? Eu me joguei no chão e eu disse: é, Senhor, eu não tenho força, mas eu tenho coragem. Se o Senhor quiser me enviar, eu vou. Porque agora eu sei que é o Senhor quem vai depositar uma injeção de ânimo na minha vida. Ah, pastor, eu me levantei daquele chão cheia da presença de Deus.
Sabe por que eu contei isso aqui, irmão? Porque tudo isso aqui é importante. Aleluia. Abacuque se pôs na torre de vigia, e Deus, no capítulo 3, aleluia, começa a mostrar algumas coisas a Abacuque. Irmão, estou consultando o celular porque eu tenho um problema na retina, certo? Então eu leio a Bíblia no celular, amém? Glória a Deus. Então no capítulo 3, que onde foi, lemos Abacuque, ele estava em oração e dizendo uma coisa muito importante. E o que era, irmã Nara? Deus, eu ouvi a tua palavra. Então você trate de parar de ouvir a vizinha da esquerda, trate de parar de ouvir aquela amiguinha do WhatsApp, e nesta tarde escute tão somente a voz que vem do alto, escute tão somente a voz de Deus. E ele disse: Senhor, eu ouvi e temi. Aleluia. Não, Senhor, eu não ouvi e escarneci, como tem crentes que fazem assim. Não, Senhor, eu não ouvi e da porta para fora joguei fora. Não, Senhor, eu ouvi e eu temi, Senhor. Ah, Deus, eu ouvi e eu comecei, Senhor, a adquirir o temor na minha vida. Crente que ouve a palavra de Deus não tem como ouvir e continuar da mesma forma. Não tem. Se continua na mesma vida errada e de desobediência, foi porque ouviu com ouvido de taboca. Entra por um lado e sai pelo outro. Entra aqui, dá glória aqui, participa aqui, mas lá fora quer viver a mesma vida de desobediência. Mas nesta tarde papai está falando na casa, ou eu estou ficando doida? Aleluia. Crente que ouve com o ouvido, não com a orelha. Ouve, entra. Quando ele for dormir, o Espírito Santo de Deus começa a incomodar. Ei, Deus, eu preciso ser mais crente do que hoje, porque eu ouvi a tua palavra e temi. Ei, Senhor, eu preciso parar de participar de certas rodinhas, porque eu ouvi a tua palavra e temi. Deus, eu preciso parar de participar de encontros de trabalho, Senhor, onde tem escarnecedores da tua palavra. Por quê, minha filha? Porque eu ouvi a tua palavra e temi. Senhor, eu preciso parar de falar mal do meu irmão, escarnecer sobre quem pregou e sobre quem louvou no dia de hoje. Por que, Senhor? Porque eu ouvi a tua palavra e temi. Eu preciso me consertar, Senhor, porque eu ouvi a tua palavra. Oh, glória. E sabe o que eu acho lindo, irmão? É que Deus começa a mostrar algumas coisas a Abacuque, aleluia. E através ali daquela oração, Deus, ele começa, aleluia, a falar com Abacuque. Aleluia, Abacuque começa a ver e a enxergar coisas grandes. Alguém quer ouvir o que Deus, aleluia, falou com Abacuque? Porque isso aqui faz tremer a minha alma. Aleluia, faz estremecer o meu coração. Aleluia, e uma das coisas que Deus mostrou a Abacuque foi quando Abacuque começou a escrever a sua oração em forma de cântico. E ele dizia: Deus se movimenta através dos desertos. Abacuque escreveu isso porque o próprio Deus estava mostrando a ele e trazendo na lembrança. Lembra, meu filho, quando eu coloquei o povo lá, o povo hebreu lá no deserto? Lá não tinha casa para morar, lá não tinha carro para andar, mas lá a minha presença se movimentava em todo o tempo naquele deserto. Aleluia, porque Deus se movimentava na água, Deus se movimentava na rocha, Deus se movimentava nas vestes, Deus se movimentava na nuvem, Deus se movimentava no vento, e Deus se movimentava no fogo lá no deserto. Então era isso que Abacuque estava dizendo. Este Deus, ele se movimenta no deserto. Eu não vou perguntar se tem alguém aqui no deserto, aleluia, mas recebe esta palavra no dia do deserto, na semana do deserto, no mês do deserto, no ano do deserto. Não se preocupe, você pode até não estar vendo, mas Deus está se movimentando na tua vida. Irmã Nara, eu passo no deserto e eu não vejo Deus. Se não tivesse Deus no deserto, tu nem vivo estava. Aleluia, mas só porque você está aqui dando glória hoje, Deus está dizendo: eu me movimentei quando você estava no deserto, e eu vou continuar me movimentando quando o dia do deserto
chegar de novo. Aleluia. Crente que passa pelo deserto, irmão. Crente é gente de estratégia. Ele pega o deserto e transforma em escola. Aleluia. Ele transforma em visão de Deus. Ele transforma num tempo de cuidado de papai e de viver o sobrenatural. Abacuque estava dizendo: o brilho dele enche a terra. Ah, pastor, eu me lembrei daquele dia que, claro, a gente não estava lá, mas a gente lembra. Quando Moisés, ele desceu aquele monte. Moisés, ele sobe o monte para ouvir a voz do Senhor. Moisés, ele sobe o monte, aleluia, para escrever ali as palavras do Senhor. Mas quando ele desce, ele não desce da mesma forma. Quando ele desce diferente, tão diferente, que as pessoas ali presentes no ambiente puderam perceber alguma coisa diferente no rosto de Moisés. Porque o rosto desse homem brilha, e não brilha normal. Aleluia. Aí Abacuque vem e me diz: o brilho dele enche toda a terra. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta tarde? Aleluia, que só sai daqui sem cor quem quiser, porque o brilho do Espírito Santo está na casa para te encher, para te encher, para te encher, para te encher, aleluia, de brilho, de presença. Aleluia. E quem tem que brilhar mesmo, pastor? Crente tem que brilhar mesmo, aleluia, para mostrar que ainda tem Deus na vida dele. Aleluia. Abacuque também estava dizendo: o céu se enche da tua glória e a terra do seu louvor. Sabe o que Abacuque estava dizendo aqui? Aleluia. Que a glória dele é capaz de encher toda a terra. Porque se tem glória enchendo o céu, tem glória descendo para a terra. O próprio Isaías também falou em seu capítulo 6, quando ele disse: eu vi os serafins, e os serafins estavam cantando. E o que era que os serafins cantavam, igreja? Santo, santo, santo. E toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. Você pode ver violência lá fora, mas também tem glória de Deus na terra. Você pode ver mentiroso lá fora, mas também tem glória de Deus na terra. Você pode ver perseguidor, mas também tem glória de Deus na terra. Era isso que Abacuque estava dizendo quando ele orava, e Deus o respondia. Oh, aleluia. Abacuque também estava dizendo: oh, glória, ele tem fogo sob os pés. Esse Deus é um Deus de fogo, amém? Oh, como eu gosto de pregar isso. Esse Deus é um Deus de fogo. Mas não é aquele fogo que às vezes a gente diz que é fogo porque pula, porque marcha, porque grita. Não é só sobre isso que eu estou falando. Quando Deus, ele diz: eu sou Deus de fogo, é fogo para queimar as nossas iniquidades, é fogo para queimar os nossos pecados, é fogo para dividir, fogo estranho. Aleluia. Irmã Nara, por que você está dizendo isso? Porque no Salmo 29, aleluia, o salmista vai dizer que ele, aleluia, a sua voz, ele separa labaredas de fogo. Ah, pastor, o Espírito Santo de Deus falou comigo quando eu disse: Senhor, como é esse negócio? Porque fogo não se separa. Quem aqui já separou chamas de fogo? Não se separa. Mas o salmista diz que a voz dele separa labaredas de fogo. Ah, o Espírito Santo, que ainda é o melhor professor e sempre vai ser, ele disse: filha, presta atenção. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou lá na fornalha de fogo, aleluia, estava acesa 7 vezes mais. O fogo, pela lógica, era para queimar tudo, virar carvão. Mas quem entrou lá? O Deus que tem os pés de fogo. O Deus que tem a voz que separa fogo. Aleluia. O fogo de Nabucodonosor estava aceso, mas o fogo do Espírito Santo entra e separa fogo estranho de fogo de Deus. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua: tirar o fogo estranho e colocar o fogo do Espírito Santo. Porque só Ele é capaz de separar labaredas de fogo. Talvez alguém esteja colocando você numa fogueira, mas nesta tarde receba: o Senhor está separando, te tirando, te livrando. Pode caminhar na brasa do fogo. O Senhor está separando.
no fogo, mas não se queima. Pega na brasa, mas não se queima. Por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus de fogo. Abacuque também vai dizer que ele para observar a terra. E eu não preciso dizer para vocês que Deus é o Deus que tudo vê e tudo contempla. Mas Abacuque também diz que ele sacode as nações. Oh, glória! Ele sacode as nações. Oh, glória! Jesus, me enxerga aqui a hora, meu Deus. Aleluia! No dia que o Senhor falou comigo, pastor, sobre eu vim para cá, que houve, né? Que foi transferido para essa semana. Mas naquele dia, no mesmo dia eu estava orando ao Senhor. E eu disse, Deus, fala comigo a respeito daquele lugar. E o Senhor me deu um sonho, aleluia. E pela manhã, na verdade o Senhor me deu 2 sonhos, mas um deles foi que quando eu entrava neste lugar, o Senhor me mostrava este versículo que eu vou ler aqui agora. Porque aqui eu estou pregando sobre um Deus que sacode as nações, amém agora? Aí Deus me fez ver este versículo que diz assim, lá no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 7. E o Espírito Santo de Deus diz assim, tu vai falar isso para o pastor. E eu nem sabia que o pastor ia estar aqui, mas provavelmente ele iria ouvir, né? E o versículo é Ageu, capítulo 2, versículo 7, pastor, onde diz, e farei abalar as nações. E as coisas preciosas. É nessa versão que o Senhor queria falar contigo, pastor. E as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Não é Nara que está dizendo, é diz o Senhor. Não é esse vaso pequeno que está dizendo, é diz o Senhor. E eu não preciso explicar, porque com certeza o pastor tem muito mais sabedoria do que eu, já entendeu? Coisas preciosas, pastor, medite nesta frase. Coisas preciosas o Senhor vai tirar de nações, colocar nesta casa. Oh, glória, aleluia. Só porque Ele faz abalar as nações. Não se preocupe com gente grande que está lá fora apontando o dedinho para você, dizendo que você não vai, que você não faz. Ele é Deus que abala as nações. Não se preocupe com porta fechada, com homem dizendo aqui você não entra, aqui você não é capaz, o seu currículo não é adequado. Não se preocupe, porque Ele é Deus que abala as nações, abala alicerce e abre a porta quando Ele quiser. Abacuque estava dizendo, Ele fere rios, Ele abre o mar, e Ele é Deus que abre as portas, porque quando Ele abriu aquele mar para Moisés passar, Ele não estava só abrindo o mar, Ele estava abrindo uma nova história. Eu vim aqui com essa palavra da parte de Deus, igreja. Eu não sei se tu recebe e nem se tu crê, mas Jesus mandava dizer, a porta que eu vou abrir, filha, oh aleluia, não vai ser só uma porta qualquer, vai ser a porta da oportunidade. Não vai vir só uma providência, uma oportunidade. Aleluia. O Senhor, Abacuque estava dizendo, eu já vou pular aqui para o final para não cansar os irmãos. Abacuque também estava dizendo, aleluia, que ele esmaga, isso você vai ver na versão viva, amém? Ele esmaga a cabeça dos perversos e maliciosos. E eu disse, Deus, como é esse negócio de esmagar a cabeça, Senhor? Parece um filme de terror. Como que eu vou pregar um negócio desse, Jesus? Mas o Espírito Santo de Deus, oh glória, obrigado, Jesus, que esclarece todas as coisas e não deixa ninguém confundido. Eu disse, filha, os pensamentos dos perversos, aleluia, que enquanto o meu povo faz a obra, perversos se levanta para querer derrubar, usam de pensamentos e armadilhas maliciosas, querendo aprontar, colocar armadilha para parar o meu povo, para calar a boca do meu povo. Mas diga naquele lugar, filha, que eu vou esmagar a cabeça, vou esmagar, esmago pensamentos de perversos, aleluia. E enquanto
enquanto você está aqui adorando, lá fora pode ter alguém maquinando, mas o Deus que tu serve estar adorando, Ele já está indo de encontro a este pensamento, e todo pensamento está sendo lançado por terra. Abacuque também disse, aleluia, oh glória. Abacuque também disse que ele quem Deus destrói com suas próprias armas aqueles que pensam que Israel é presa fácil. Tem uma outra versão que diz assim: ele destrói com suas próprias armas aqueles que como um furacão vem pensando que Israel é uma presa fácil. Sabe o que é isso, igreja? É gente que olha para você e diz: é um tadinho, é um crentinho, vai ser fácil derrubar ele. Ah, ele não tem nada de forte, ele não tem peixe, ele não tem indicação, ele não tem credencial, ele não tem nome, ele não tem status. Aí Deus está dizendo: eles estão vindo como furacão, pensando que o meu povo é um povinho. Pois diga para naquele lugar, filha, aleluia, que eu vou destruir com as minhas próprias armas. Não é com o meu braço, não é com o teu braço, é com o braço de ferro. Não é com a minha voz, não é com a tua voz, é com a voz dele, é com as armas dele. E deixa eu dizer, crente que está na torre de vigia também é armado, só que a arma do crente, ela é escondida, ninguém vê, aleluia. E um dia eu perguntei isso ao Senhor, pastor, e eu disse: Deus, por que quando Jabim vem a Bíblia escreve 900 carros de ferro? Aí quando vem Senaqueribe 185 mil soldados. Senhor, para que essa mostração todinha dos inimigos? Aí quando a gente olha para o povo de Deus, a gente vê um povo sem poder bélico, a gente vê um povo que não tem armamento, a gente vê um povo que não tem treinamento suficiente e adequado para a guerra. Aí eu digo: Deus, como é isso? Parece que está humilhando o povo de Deus, porque o inimigo vem dizendo: eu sou, eu tenho e eu posso. Aleluia. Mas o povo de Deus vem para o pocinho de Jacó, dobrar o joelho, vem adorar, vem chorar, aleluia. Ninguém vê espada, ninguém vê escudo, ninguém vê flecha, ninguém vê carro de fogo, ninguém vê, aleluia. Mas crente, quando sai daqui que abre a tua boca, parece uma metralhadora, destruindo, 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 oh aleluia. Todo aquele que se levanta com palavras para destruir o seu ministério, sua vida, sua família. Então nesta tarde, eu sei que eu passei do horário, aleluia. Da próxima vez eu venho terminar, mas por hora fique com esta palavra da parte do Senhor. Fica na torre de vigia, porque tudo isso que foi pregado, o Senhor me revelava ao amanhecer a dia e dizia: diga ao meu povo, filha, que tão somente creia, porque eu ainda sou o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento. Eu ainda sou o mesmo Deus que abro, que fecho, que mato, que firo e que faço viver. Oh glória. E eu quero agradecer esta oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Missionária Nara, a Pão da Vida não especifica tempos pregadores, não, quem deixa à vontade. Se algum irmão tiver compromisso, vai. A palavra, geralmente os cultos terminam 9 horas da noite, mas teve culto aqui que terminar mais de 10, não tem isso não. Quem quiser ir, pode ir, não tem problema, né? A gente entende que tem irmão que não pode ficar, porque tem compromisso, mas tem uns que estão famintos, quer comer mais, quer se alimentar mais, então é isso aí. A palavra de Deus, essa igreja é prioridade. Mas a missionária Nara, obrigado por ter vindo, Deus abençoe, viu? Espero que essa seja a primeira de muitas. Deus abençoe seu ministério. Irmãos, vamos ficar de pé para nós orarmos. Daqui a pouco a pastora Jossanete e a pastora Diana Carina, no Fonte dos que Clamam, no canal do pastor Chico Chagas, entrevistando a pastora Mônica Guerra. Ela vai falar da sua vida, vai falar de sua origem, um testemunho muito forte que tem a pastora Mônica. Se vocês quiserem acompanhar, tiver tempo, ou a vantagem é porque fica no YouTube, você pode assistir qualquer hora. O programa chama-se Fonte dos que Clamam. Vamos orar e dizendo: Pai, nós agradecemos por esta palavra.
Agradecemos, Deus, porque nesta palavra ouvimos da tua proteção, do teu poder, da tua guarda, da tua mão forte estendida sobre o teu povo, do teu poder, Deus, para jogar por terra toda a cilada do inimigo. Pai, nós agradecemos, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, Deus, cultuando o teu nome, ouvindo o Senhor falar. Oh, Jesus, continua a falar, continua a receber a nossa adoração, continua abençoando o teu povo sempre, Deus, enchendo o teu povo da tua presença. O Senhor conhece as necessidades de cada um, sabe do que precisamos e sabe especialmente que sem ti nada somos nem nada podemos fazer. Então, meu Deus, abençoa todos que estão conosco nesta campanha e abre as portas, Deus, para abençoar o teu povo. E nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. A pastora vai pregar amanhã na quarta? Maravilha. A pastora vai pregar amanhã, vai pregar hoje à noite, lá na igreja Pão da Vida do bairro Belo Horizonte. Ela vai estar com a pastora Silvana e seu esposo Alex, pastor Alex, né? A irmã Solange, cadê Solange? Ô Solange, Deus abençoe, viu? Solange, eu estou achando que Deus está te escondendo, porque você tá vendo? Eu nem lhe vi aí, ó. Irmãos, vamos dar o nosso grito de guerra. E amanhã nós vamos ter também a participação da irmã Ludmila, que vai estar no culto lá com o pastor Chico Chagas. A irmã Ludmila Oliveira chegou de Israel agora, numa missão maravilhosa que ela foi lá. Ela tem muita coisa para contar. Foi também representando a Pão da Vida. Uma missão maravilhosa. Quem quiser ver a viagem dela, pode acessar o Instagram dela, Ludmila Oliveira, né? Amém. Amados de Deus, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que o poder de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Santo Espírito seja sobre o povo de Deus hoje e sempre. Diga amém e batam palmas para Jesus. Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe, irmãos. Pão da Vida à distância, daqui a pouco às 2h da tarde, no Fonte dos que Clamam, o testemunho forte da pastora Mônica Guerra. Deus abençoe em nome de Jesus.